noite, amigos do Centro Espírita Regeneração e da Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Está na hora do nosso ESD online. E vocês fazem parte desse estudo maravilhoso. Hoje é o nosso último estudo do ano. Quem vai fazer a apresentação é a Alessandra Pereira. O capítulo é o capítulo 30 do Guia para Estudo da Doutrina Espírita, O Espírito na Erraticidade. Vamos orar, pedindo inspiração, ajuda para a Alessandra, e vamos acompanhar com bastante atenção o nosso estudo de hoje, como sempre fazemos, apoiando à distância e enriquecendo esse momento com a nossa presença. Elevemos o pensamento a Jesus, dizendo: Jesus, amigo de todas as horas, estamos em mais um momento especial de estudo sistematizado da doutrina, das nossas casas, do ser e da seja. E nós desejamos, Senhor, que a Alessandra, inspirada, trazendo o que ela reuniu para nos passar, possamos aprender um pouco mais, possamos crescer espiritualmente, pois que este é o propósito da nossa doutrina espírita. Fazermos crescer, aproveitar a reencarnação, subindo um degrau nessa escada infinita do nosso progresso. Fica conosco, Jesus, e abençoa o nosso esforço desta noite. Alessandra. Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Sim, deixa eu compartilhar aqui. Bom, então hoje nós vamos estudar através do Guia de Estudos da Doutrina Espírita, o capítulo 30, que trata sobre o espírito na erraticidade. Então, quais são os livros que nós vamos utilizar hoje? Nós vamos utilizar o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo. No Livro dos Espíritos, nós vamos nos ater às questões 223 a 233, que fala sobre os espíritos errantes, também mundos transitórios, nas questões 234 a 236, Livro dos Médiuns, especificamente na parte de vocabulário espírita, que está lá no capítulo 32, é o último capítulo desse livro, e no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, item 2, que tem o título Diferentes Estados da Alma na Erraticidade. Bom, meus amigos, esse item ele não é muito grande, mas é um assunto que está sempre vindo nas questões doutrinárias, e acredito que seja um assunto que por muitas vezes gera dúvida por nossa parte. Então é um capítulo, assim como todos os outros que nós estudamos, bem prático para que a gente possa dirimir qualquer dúvida que a gente tenha aí ao longo dos nossos estudos sobre a doutrina espírita. Então eu vou sair um pouquinho aqui da ordem da bibliografia, porque eu vou primeiro lá no vocabulário espírita, no Livro dos Médiuns, para a gente já tirar dúvida sobre essa questão da palavra erraticidade. Por quê? Porque ela pode suscitar para cada um de nós dúvida, porque no dicionário normal, no dicionário formal, no dicionário de português, essa palavra tem um significado diferente da que Kardec resolveu utilizar na codificação. Então, nós vamos entrar primeiro já nessa situação, na questão do significado da palavra, para depois a gente seguir com as perguntas e com as explicações que os espíritos deram ao codificador sobre esse tema, tá bom? Então, lá no Livro dos Médiuns, no vocabulário espírita, entre outras palavras, tem a palavra erraticidade.
Então, o que é erraticidade? Segundo, como eu disse, o dicionário formal, erraticidade é o caráter do que é errático, ou seja, errádio, errante, que anda sem destino ou a vaguear. Então, está aí o que eu encontrei, talvez, como ponto-chave para a nossa dúvida. Porque a palavra erraticidade, para a gente, de forma vulgar no dicionário, ela dá essa conotação de vaguear, de algo que está ao léu, de algo que está no nada ou vagueando de forma alheia a qualquer direcionamento. Já para o vocabulário espírita, Kardec vai fechando esse significado e traz para a gente uma conotação diferente do dicionário formal. Vamos entender também que a gente tem aí as transformações da língua, né? A coloquialidade delas, a informalidade, mas o que para nós vai ser de ponto de partida é o que está no vocabulário espírita. Então, o que é erraticidade? É um estado dos espíritos errantes, ou erráticos, isto é, não encarnados, durante o intervalo de suas existências corpóreas. Então, para nós, nesse estudo, e para os nossos estudos seguintes da doutrina, erraticidade é isso, é um espírito que está no seu período de não encarnado, ele está no seu intervalo das existências corpóreas. Então, fechamos aqui o ponto do que é a palavra erraticidade para nós. Não é nada que está vagueando. Vamos entender, gente, erraticidade não é férias para o espírito. Ele não está ao léu, ele não está à toa, tá? Então, o espírito está só no seu intervalo entre uma encarnação e outra. Ele é um espírito errante. Ele está nessa questão de não encarnar. Bom, dirimindo aqui as dúvidas e já partindo desse ponto-chave, vamos seguir agora para o Livro dos Espíritos, nos itens que falam sobre especificamente os espíritos errantes. Então, lá na primeira questão, na 223, Kardec questiona os espíritos o seguinte: a alma reencarna logo depois de se haver separado do corpo? É uma dúvida, né, que a gente tem. Qual é o período dessa encarnação? Quanto tempo leva uma encarnação? Ela encarna logo em seguida? Né? São questões que a gente vai perguntando e a doutrina nos traz esse conhecimento e essa elucidação para a gente. E, de regra geral, o Espírito esclarece que a reencarnação ela ocorre depois de intervalos, que podem ser mais ou menos longos. Esse período vai ser determinado de acordo com o processo daquele espírito. Então, é uma questão particular de cada indivíduo, de cada espírito. Então, de regra geral, essa reencarnação ela ocorre em um intervalo, que pode ser pequeno ou pode ser longo, de acordo com a história daquele espírito. Mas ele esclarece, existe um porém nessa resposta, que fala que alguns espíritos algumas vezes reencarnam imediatamente. E qual é a condição para esse espírito reencarnar imediatamente? Isso ocorre nos espíritos que habitam os mundos superiores, onde a reencarnação é quase imediata. E aí, a gente pensando nisso e refletindo, a gente pode ter aqui os desdobramentos. Por que nos mundos superiores esses espíritos têm uma reencarnação quase imediata? Porque estão, primeiramente, em mundos superiores, são espíritos com elevação de espíritos superiores, espíritos elevados, onde estão mais desprendidos da questão material, onde o seu perispírito é menos denso, onde provavelmente ele não tem uma reencarnação num corpo tão materializado como o nosso. Então, nesses locais, esse período, vamos dizer assim, de erraticidade é menor ou praticamente não existe, porque existe um processo de reencarnação quase, tem aqui a palavrinha quase imediato, tá bom? Na questão 224, a gente tem que é a alma no intervalo das encarnações. O que é a alma no intervalo das encarnações? O que é a alma na erraticidade? A alma, nesse período, é um espírito errante. Aquele espírito que aguarda a sua próxima reencarnação e que deseja um novo destino. Então, é aquele que espera, que aguarda seu retorno ao plano físico,
seja em qual for o mundo, para prosseguir no seu processo de evolução. Aí, na questão A, quanto podem durar esse intervalo? Quanto tempo dura esse intervalo entre uma encarnação e outra? E aí os espíritos respondem para Kardec. Esse intervalo pode durar algumas horas até milhares de séculos. Não existe um limite estabelecido para esse estado de erraticidade dos espíritos. Por quê? Ele pode demorar muito, mas ele nunca é um período perpétuo, ou seja, aquele espírito que ainda tem no seu processo de evolução a necessidade de reencarnação, esse intervalo ele pode demorar muito tempo, mas esse intervalo nunca vai ser perpétuo, porque ele tem a obrigatoriedade de cumprir a lei, que é uma das leis, a lei da reencarnação, né, da encarnação. Essa duração, aí Kardec vai perguntando mais algumas vezes, essa duração depende da vontade do espírito ou essa duração pode ser imposta como uma expiação para esse ser? E os espíritos respondem, é uma consequência do livre-arbítrio, mas também para alguns espíritos essa duração pode ser uma punição que Deus lhes inflige. Há espíritos que pedem esse prolongamento, esse esticar nessa régua da erraticidade. Por quê? Porque muitos querem continuar alguns estudos que estão fazendo no plano espiritual para ter mais proveito dentro dessa condição de espírito livre. Espírito livre por quê? Porque ele está livre da matéria, não está encarnado num corpo material. Então, alguns espíritos, por mérito ou porque estão desenvolvendo trabalhos no plano espiritual, eles pedem esse prolongamento para permanecer nesses estudos. Um grande exemplo que a gente tem aí na literatura subsidiária da nossa doutrina são os livros de André Luiz, né, que é exemplificado um espírito errante, que está lá na colônia Nosso Lar. Primeiro, ele tem a questão do reconhecimento, do aprendizado, da sua humildade em aceitar trabalhos que, para ele, naquele momento, eram menores, porque ele tinha uma formação superior aqui, até o ponto dele entender. Depois, a gente sabe, através da literatura dele, quanto que ele tem permissão para vir à Terra, permissão para participar de processos, por exemplo, de formação orgânica no processo da encarnação. Então, esse é um exemplo. Então, André Luiz pode, estou trabalhando com uma suposição, ter sido por exemplo, um espírito que possa ter pedido para aumentar esse processo, esse prolongamento, prolongar esse período da erraticidade dele, porque ele tinha um trabalho sendo desenvolvido nesse momento, né, e que trouxe tantas informações para a gente. Então, só a título de exemplo, eu estou trazendo aqui a questão da literatura, dos livros que a gente tem, uma questão concreta do trabalho do André Luiz no processo de erraticidade, né, do nosso aprendizado. Bom, seguindo, na questão 225, Kardec pergunta, a erraticidade é um sinal de inferioridade do espírito? Então, a gente pode pensar, então o espírito, quando ele é errante, quando ele está na erraticidade, é porque ele é um espírito inferior aos demais? E aí os espíritos são muito diretos, respondem que não, porque existem espíritos errantes de todos os graus. Então, vamos lembrar lá da escala que faz a graduação, né, dos espíritos da primeira, segunda, terceira ordem, né, foi até o João que trouxe esse capítulo para a gente. Então, esses espíritos, eles todos podem estar nesse processo de erraticidade. Então, não é um sinal de inferioridade quando a gente fala, aquele espírito é um espírito errante, foi um espírito errante. Não, porque todos os graus da escala espíritas, esses espíritos são errantes. A gente vai ver um porém mais lá na frente, que tem um pontinho-chave aí, que mostra que há uma classe de espíritos que não entram na questão da erraticidade. Mas eu não vou contar agora não, porque vamos deixar para a gente seguir aqui o estudo, senão já falo antes do que a gente tem aí para frente. Essa pergunta se desdobra, aí ele fala o seguinte, que a encarnação é um estado transitório, tá? Então, não é a erraticidade
que vai tornar aquele espírito inferior. Todos os espíritos passam por esse processo da erraticidade. E a encarnação, sim, ela é um processo, é um estado transitório do espírito, porque o estado normal é o estado de espírito, é o que está fora do corpo material. E o espírito, outro desdobramento, é que o espírito se acha em seu estado normal quando ele está livre da matéria. Então, quando ele realmente não está aprisionado no corpo físico, né, o que seja qual for a composição, se for mais ou menos material, o estado normal desse indivíduo é quando ele está livre da matéria. Então, aqui a gente aprendeu que há espíritos errantes em todos os graus, ser espírito errante não é um sinal de inferioridade do espírito, que o nosso processo de encarnação é um estado transitório em que nós passamos, porque precisamos da encarnação para o nosso aprendizado e aprimoramento, seja intelectual ou moral, né? O espírito, ele se acha no seu estado normal quando ele está livre dessa matéria. Seguindo, na questão 226, ele pergunta o seguinte: são errantes todos os espíritos que não estão encarnados? Pergunta interessante, né? Todo espírito que não está encarnado, ele é errante? E aí, aqui é aquele ponto que eu falei lá na anterior. Ele fala o seguinte, que com relação aos espíritos que ainda precisam reencarnar, sim, todos os espíritos que não estão encarnados são errantes. Isso para os que ainda precisam reencarnar. Agora, a classe de espíritos que não precisa mais reencarnar e que não é classificado como espírito errante são os espíritos que já são puros, ou seja, aqueles que já chegaram à perfeição. Estes já se encontram no seu estado definitivo, e por isso não entrariam aqui na classificação de espíritos errantes. Então, um espírito crístico pode ser classificado como espírito errante? Não. Por quê? Porque ele já é um espírito puro. Um espírito superior, um espírito que está lá no topo daquela pirâmide, que está na segunda classe, né? Um espírito já, vamos dizer assim, o espírito desencarnado de Chico Xavier. Ele é um espírito errante, porque ele ainda precisa reencarnar no seu processo de evolução. Agora, um espírito crístico não é mais um espírito errante, porque ele já está no seu estado definitivo. Ele já depurou tudo, ele já alcançou o seu processo de evolução. Ele já faz parte da pleiade de espíritos que atuam junto com o Criador. Por isso, eles não estão na erraticidade, sim no seu estado definitivo. E tem outras tarefas que se incumbem para nos auxiliar, para criarem mundos, enfim, para outras atividades. Questão 227. De que modo se instruem os espíritos errantes? Então, lembra quando eu falei lá que a erraticidade não é que o espírito está de férias, não é que ele está vagueando, que ele está ali andando para lá e para cá numa colônia? Não é. O espírito errante, ele se instrui também. E aí os espíritos esclarecem para Kardec. Eles estudam e procuram meios de elevar-se. Eles veem e observam o que ocorre nos lugares aonde eles vão. Eles ouvem discursos dos homens sábios e conselho dos espíritos mais elevados. E, mais uma vez, eu trouxe aqui uma imagem do livro do filme Nosso Lar, né, onde está André Luiz, com um dos benfeitores responsáveis lá pela colônia, e é mais um exemplo que a gente tem de atuação, né, de um espírito errante que estuda, procurando se elevar quanto de conhecimento André Luiz obteve e pôde nos repassar através da literatura. Ele tem o trabalho de observador, que a gente vê também na literatura, ouve discursos de homens sábios, então o espírito, no seu período de erraticidade, ele está se preparando para uma nova reencarnação, para trazer esses conhecimentos para o mundo onde ele irá habitar. Então, ele tem que estar atuando dentro do seu processo de evolução. Então, se for oportunidade dele trabalhar numa pesquisa, trabalhar num auxílio de irmãos menos que estão em condições inferiores a ele vai atuar nesse trabalho.
Então, por exemplo, na história do Segismundo também, ele tinha um trabalho em grupo na colônia onde ele participava, que ele já tinha ganho, já estava com condições de ter uma reencarnação assistida por todo o mérito que ele tinha conquistado. Ele era um espírito errante no seu processo, intervalo de encarnação. Então, é isso. Os espíritos errantes, eles se instruem durante esse período da erraticidade. Agora, há aqueles que a gente também viu na literatura do André Luiz, que não atuam tão veemente no seu processo de aprendizado. E aí ficam, né, durante mais tempo na erraticidade, precisam ter uma reencarnação assistida, muitas vezes vão ter uma reencarnação compulsória, e está aí essa questão da punição infligida, que na verdade não é infligida por Deus, né? Na verdade é pela consequência do que esse espírito está fazendo, até na sua erraticidade. Na questão 228, ainda no item de espíritos errantes, eu trouxe o seguinte: Kardec pergunta: conservam os espíritos algumas de suas paixões humanas? Uma curiosidade de Kardec, né? O espírito que está na erraticidade, ele conserva a paixão humana que ele tinha aqui durante seu processo de encarnado? E os espíritos instruem Kardec do seguinte: que os espíritos elevados, né, assim como eles deixam o seu invólucro material, eles também deixam as suas más paixões e guardam o que eles adquiriram na seara do bem. Já os inferiores conservam as suas más paixões e vão conviver com elas durante seu processo de erraticidade natural. Na 229, Kardec, como a gente sabe, ele vai, né, criando essas cadências, né, nas perguntas para ter todas as dúvidas resolvidas. E aí ele pergunta: deixando a Terra, por que os inferiores não deixam essas más paixões? Não é? Ele disse aqui que os elevados deixam, assim como deixam o seu invólucro material, deixam também as suas más paixões e conservam aquilo que eles adquiriram na seara do bem. Já os espíritos menos elevados, os inferiores, conservam. E por que esses inferiores não deixam essas más paixões também aqui? E aí os espíritos trazem uma pergunta para nos auxiliar na nossa reflexão. E vamos, então, entrar nessa resposta. Ele diz o seguinte: vejo nesse mundo pessoas excessivamente invejosas. Não vemos pessoas excessivamente invejosas? Sim. E aí ele pergunta: você imagina que quando essas pessoas desencarnam, elas perdem esse defeito? Se elas são excessivamente invejosas? Então, vamos fazer essa pergunta, né, para nós mesmos. Os defeitos vão acompanhá-los, sobretudo esses espíritos que alimentaram essas paixões acentuadas. Vamos entender também essa paixão como esses defeitos, né, acentuados. Uma espécie de atmosfera envolve esses irmãos, conservando o que eles têm de mal. Isso ocorre porque o espírito ainda não está inteiramente desprendido da matéria. Então, vamos simplificar aqui a resposta, né? Aqui nós observamos as vicissitudes, os defeitos de todos, nos incluímos nessa situação. Se isso em nós, esse defeito, se mostra como uma coisa excessiva, esse defeito vai nos acompanhar também quando desencarnarmos. Por quê? Nós não trabalhamos aqui durante o nosso processo como encarnados para o nosso melhoramento naquilo em que nos aflige. Por isso que muitas vezes é bom você identificar o seu defeito e trabalhar naquilo ali para uma forma de correção. Talvez você não resolva 100%, mas se você já diminui aí algumas porcentagens desse seu defeito. Então, se isso é uma coisa excessiva que você carrega, você cria o que? A gente sabe, né, que nosso pensamento cria a atmosfera que nos envolve. Então, essa atmosfera envolve esse espírito e acaba conservando esse problema, esse defeito.
E isso ocorre por quê? Porque esse espírito ainda não está desprendido da matéria, ou seja, ainda não é um espírito superior, ainda é considerado um espírito inferior. Então, quando ele seguir no seu processo de desencarnação, ele leva essa paixão, esse, entre aspas, defeito, né, trocando aqui a palavra, junto dele, e vai precisar trabalhar isso em um outro processo de reencarnação e também durante a sua erraticidade. Isso se ele observar esse defeito, né, essa paixão nele. Então, existe sempre uma oportunidade de correção, seja encarnado ou seja desencarnado, seja no seu processo de encarnação ou durante seu período de erraticidade. Agora, basta você querer, né? A gente sabe que isso é necessário. Na questão 230, a gente tem a seguinte pergunta que Kardec faz. Na erraticidade, o espírito progride? E aí os espíritos dizem que o espírito pode, na erraticidade, se melhorar muito, de acordo com a sua vontade e com o seu desejo de progredir, de conseguir progredir. Porém, é durante a existência corporal que esse espírito põe em prática as ideias que ele adquiriu. Então, ele, na erraticidade, faz um trabalho todo de pesquisa, trabalha num grupo, aprende aquilo tudo que ele está absorvendo lá, ele terá a oportunidade durante o processo, quando estiver encarnado, de colocar em prática essas ideias. Então, na erraticidade, o espírito ele se melhora muito, mas é durante o processo da existência corporal que ele consegue colocar em prática essas ideias que ele adquiriu e alcançar mais um degrau aí na sua escala de progressão espiritual. Bom, seguindo, na questão 231, Kardec pergunta, são felizes ou desgraçados os espíritos errantes? Então, Kardec pergunta, essa condição, os espíritos respondem, de feliz ou desgraçado, ela decorre do mérito alcançado por esse espírito. Então, os que sofrem na erraticidade sofrem devido às paixões que conservaram, aquilo que a gente falou na resposta anterior. Os felizes, eles alcançam essa condição de feliz devido ao grau que eles alcançaram no seu processo de desmaterialização, ou seja, estão mais desprendidos da matéria aqui. Na erraticidade, o espírito percebe o que falta para ele ser um pouco mais feliz, porque ele está desprendido da matéria, ele é agora um espírito livre, ele ganha uma visão mais ampliada, né? Procura os méritos para alcançar essa felicidade. Porém, nem sempre lhe é permitido reencarnar conforme o seu agrado, o que representa uma punição. Então, por isso, assim, às vezes o indivíduo, né, ele pede no seu processo de reencarnação para que ele consiga resgatar todas as falhas dele da última encarnação. Isso nem sempre é permitido, porque às vezes esse espírito vai vir numa decorrência de processos tão complicados que a reencarnação dele fica praticamente impossível. Então, nem sempre a sua vontade é atendida, né? E há os casos das reencarnações compulsórias, onde o espírito não tem essa liberdade, né? E aí, de acordo com o mérito e com os espíritos que o assistem nesse processo, essa encarnação vai ter ou não as suas dificuldades, né? E de acordo com cada história de cada indivíduo. Mas, sim, essa felicidade ou essa desgraça desses espíritos errantes vai decorrer do que eles fizeram nos seus processos da última reencarnação, né? Então, e o espírito na erraticidade, ele consegue perceber de uma forma mais clara o que falta para ele ser feliz, ou seja, ele pode conseguir enxergar quais são os seus maiores defeitos, onde ele precisa se corrigir mais, onde ele precisa acertar as suas arestas, e aqueles que estão, vamos dizer, classificados nessa condição de feliz, são os que já alcançaram um grau de desmaterialização maior, né? E aí todos, né, procuram essa busca pela felicidade, porque
todos, né, buscam isso, até os que ainda estão presos na questão do mal, nas questões das paixões, em algum momento eles vão fazer essa busca, né, porque todos seguimos para o mesmo caminho, que é da evolução e da nossa progressão, né, como espírito. Na 232, o Kardec pergunta: podem os espíritos errantes ir a todos os mundos? É interessante, né? Que aí a gente fica pensando nessa questão da liberdade do espírito, né? Ele está fora da matéria, conserva, em alguns casos, aí o seu perispírito, mas eles conseguem ir a todos os mundos? E aí os espíritos respondem que, pelo simples fato do espírito ter deixado o corpo, ele não está completamente desprendido da matéria, porque, de alguma forma, ele continua a pertencer ao mundo que ele acabou de viver. Então, se o espírito, no nosso caso, pertencemos ao planeta Terra, somos espíritos que reencarnam no planeta Terra. Ao desencarnar, nós não vamos estar totalmente desprendidos da matéria, até porque sabemos da nossa condição de espíritos ainda em processo de aprendizado e progressão. Então, de alguma forma, a gente vai continuar a pertencer à Terra. Vamos habitar colônias que estão próximas a terras que têm situações parecidas com a Terra, de novo, com o que a gente aprende na literatura subsidiária. No entanto, alguns espíritos podem ir a mundos superiores, mas sempre na qualidade de estrangeiros e não para habitar lá. Isso é como se fosse um mérito que o espírito alcança, porque ele vai adquirir essa oportunidade com o objetivo maior de quê? De progredir, de melhorar, de ser digno, de atuar, de ir naquele local como um estrangeiro e observador, porque ele vai observar aquele mundo, né, superior ao que ele habitava, e vai buscar, através disso, o seu desejo de melhorar, de ser digno dessa felicidade que os habitantes daquele mundo gozam, e buscando sempre ser digno de habitar esse local. A gente tem informações, por exemplo, de espíritos que conseguiram visitar planetas mais desenvolvidos, Marte, né, na literatura subsidiária, mas eles vão nessa condição de estrangeiros, de observadores, de levarem consigo esse desejo de melhorarem, de alcançarem a plenitude, que muitas vezes aquele mundo é superior em um grau só do planeta onde ele habitava, mas já é diferente, né? Então, sim, eles podem ir nessa condição de estrangeiros. E o que é mais importante aqui nessa resposta é que o espírito, ele deixando o corpo, ele não está totalmente desprendido da matéria, então ele continua a pertencer àquele local onde ele acabou de viver. Então, ele vai estar próximo àquele local, ele vai estar ligado à população daquele local ali. Agora vamos entrar no item ainda também no Livro dos Espíritos, falando sobre mundos transitórios. Na 234, o Kardec questiona aos espíritos: há mundos que servem de estações ou pontos de repouso aos espíritos errantes? Então, Kardec quer saber se existem locais, né, pontos, estações, mundos, onde os espíritos errantes ficam, né, que servem como essas estações e pontos de repouso para esses espíritos que estão nesse intervalo de encarnação. E os espíritos respondem que sim, que existem mundos particularmente destinados aos seres errantes, que podem servir para eles de habitação temporária. Eles exemplificam, esses mundos são espécies de colônias, de campos onde eles descansam de um longo processo de erraticidade e, às vezes, até um estado um tanto penoso. Seguindo, eles dizem ainda que são, entre os outros mundos, esses mundos transitórios, né, que eles chamam, posições intermediárias, graduadas de acordo com a natureza dos espíritos, que a elas podem ter acesso e aonde desfrutam de maior ou menor bem-estar. Eles podem deixar esses mundos livremente, a fim de irem aonde devam ir. Então, para a gente trazer uma explicação
mais minuciosa sobre essa resposta, mais uma vez, a gente vai entrar na literatura de André Luiz, quando a gente lembra de Nosso Lar. Né? Então, Nosso Lar é uma colônia, né? Que aqui o espírito falou, né? Que são colônias, campos, onde esses espíritos ficam nesses processos durante o processo da erraticidade, durante o período da erraticidade, processo não período. E aonde eles podem se instruir, podem atuar em trabalhos, enfim, podem também nas questões de descanso. A gente vê em Nosso Lar diversos setores. A gente vê espíritos que acabaram de reencarnar, que vão para um processo de cura, né? Ficam, entre aspas, hospitalizados para o tratamento. A gente tem, dentro da colônia, o umbral, onde os espíritos estão mais ainda materializados, são aqueles que conservam aquela atmosfera que a gente falou lá no começo, que trazem as suas paixões, que, ao desencarnar, mesmo assim, carregam consigo aquelas dificuldades que tiveram mesmo na vida do plano físico. A gente tem esse local na colônia, que é transitório, porque, de acordo com o processo de despertar daquele irmão, ele pode seguir por um outro setor da colônia. Então, claro que essa resposta que o espírito dá a Kardec é no momento em que a codificação está começando. E a gente sabe, né, que com o desenvolvimento da doutrina e de forma séria, a gente tem essa comunicação através da literatura de André Luiz. Então, a gente vai desdobrando para que a gente possa entender e ter uma situação mais exemplificada na nossa cabeça, de que realmente isso é possível. Né, isso ocorre, essas colônias existem. A gente tem a colônia habitada pelo irmão Manuel Filomeno de Miranda, que tem um outro tipo de trabalho. Agora, no último livro que a gente está lendo, Amanhecer de uma Nova Era, a gente tem conhecimento de uma colônia instalada próxima aqui à Terra para o processo de reencarne dos irmãos de Alcione. Todo o processo Manuel descreve para a gente no livro. Então, é um processo onde ocorre esse período da erraticidade. Então, de novo, o espírito não está ao léu, não está vagueando pelo céu, pelos planetas, ele está ligado a algum local como esse. Na 235, Kardec pergunta: os espíritos progridem enquanto eles estão nesses mundos transitórios? Certamente, o espírito responde. Os que vão a tais mundos levam o objetivo de se instruírem, de poderem mais facilmente obter uma permissão para passar para outros lugares melhores e chegar à sua perfeição. Então, mais uma vez, o espírito na erraticidade, ele está trabalhando no seu processo de melhoramento. Aqueles que ainda não estão são aqueles presos às paixões, são aqueles irmãos que estão lá nos umbrais, que estão lá nos seus processos ainda muito materializados, muito presos àquilo que trouxeram da sua última existência, né, como encarnado. Mas eles progridem, sim, nesses mundos transitórios. Por quê? Há as oportunidades de trabalho, de atuação nas esferas que eles têm mais, né, aptidão. Agora, trazendo aqui um resumo da última questão desse item, que é a 236, falando especificamente dos mundos transitórios, isso é um resumo. Ele diz o seguinte, que os mundos transitórios possuem uma natureza especial. Eles não se conservam de forma perpétua destinados aos espíritos errantes. Não são habitados por seres corpóreos, ou seja, os seres que habitam os mundos transitórios não estão encarnados em matéria. Sua superfície é estéril, e os que habitam nele de nada precisam, ou seja, nada precisam de questão material. A esterilidade desses mundos não é permanente. A natureza nesses mundos reflete as belezas da imensidade. Aqui é como se o espírito quisesse nos dar uma ideia dessa paisagem, né, desse mundo transitório. E a Terra, durante a sua formação, já foi um mundo transitório, ou seja, já foi um mundo para a habitação de espíritos errantes. Então, o mundo transitório, em resumo, seria isso, né? Tem uma natureza especial, ou seja, ele não ele tem uma natureza diferente da que a gente conhece, né, como mundo. Quando a gente fala mundo, né,
parece um globo, né? O mundo estaria aí numa questão de uma colônia, de um campo. Não conservam-se destinados de forma perpétua para espíritos errantes. Por quê? Porque esse mundo é transitório, ele também está progredindo, também está no seu processo de crescimento, né? Não são habitados por seres corpóreos, ou seja, os espíritos estão em estados desmaterializados, a superfície é estéril, a esterilidade não é permanente, porque o mundo vai passar também pelo seu processo de evolução. A natureza desse mundo reflete, vamos imaginar aqui, uma imensidão para a gente, e a Terra, durante a sua formação, também fez parte dessa classificação de mundo transitório. Bom, agora nós vamos entrar no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, como eu disse, esse item ele é pequeno, né? A gente já está caminhando aí para o nosso final. Até mais para frente, os itens do guia são bem menores. A gente vai ter aí uma sequência de itens pequenos. Mas é bem interessante porque o que está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, porque o espírito que ajuda Kardec na explicação dessa frase de Jesus, ele traz uma visão muito interessante que, às vezes, pode passar despercebida por nós quando a gente está lendo com um pouco menos de atenção. Então, vamos imaginar que a gente tem aqui um cubo na nossa mão, né? Que tem vários lados, né? Você virando, o cubo tem lados diferentes. Essa interpretação, né, essa reflexão que esse espírito traz para a gente, é esse diferente dessa frase que Jesus coloca, quando ele diz que há muitas moradas na casa de meu pai. Usualmente, a gente acaba levando essa reflexão para a questão de mundos, de planetas, né, que o Espiritismo descortina para a gente, nos informando e tirando esse véu do egoísmo de que somente a Terra é habitada, né? Que isso para a gente já não é mais verdade, como estudante da doutrina, a gente sabe que há outros mundos habitados. Mas o que esse espírito está trazendo para a gente aqui nessa reflexão é um pouco diferente disso. Ele não está falando dessa morada física, né? Desse outro mundo, desse mundo transitório. Ele está falando de uma coisa mais profunda para a gente. Então, vamos ver se a gente consegue, juntos, chegar nessa denominação. Ele diz o seguinte, que essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade. Não sei se vocês já haviam pensado dessa forma, mas antes de ler esse item, eu não havia pensado nisso. Sempre que eu li essa frase, me vinha essa questão de outros mundos habitados. E até é bem interessante, só entrando aqui numa parte, que assim que, logo no início que eu estava na doutrina, eu estava com a minha irmã numa fila para visitar minha mãe, que na época ela estava internada, e eu estava há pouco tempo na doutrina, e minha irmã foi uma das incentivadoras para eu entrar na doutrina espírita, por tudo, enfim, que envolvia as minhas questões de mediunidade. E ela me perguntou, você está gostando? Eu falei, tô. E aí eu falei para ela assim, nossa, mas eles... Isso foi bem no início, eu falei, nossa, mas eles acreditam que tem vida em outros planetas. Aí eu lembro que ela falou assim para mim, cuidado, hein? Ela falou assim, cuidado, vai com calma, vê isso aí direito. E isso aí sempre me recordo quando eu leio essa frase, e foi interessante porque o Espírito agora ele traz uma explicação um pouco mais aprofundada em relação a isso, né? Então ele diz que essas palavras de Jesus se referem a esse estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade, essas várias moradas na casa do meu pai. Porque, segundo ele, o espírito ele pode se achar mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais que vão variar ao infinito o meio em que ele se encontra, o aspecto das coisas, as sensações que ele vai experimentar e as percepções que ele tem. Então, conforme o espírito está mais ou menos depurado e desprendido, esses laços que ele tem com a matéria vão modificar os aspectos que ele tem das coisas, as sensações que ele experimenta, as percepções que ele tem. Enquanto alguns espíritos não podem se afastar da esfera que eles viveram, como a gente viu,
né, que eles, mesmo desencarnados, eles estão próximos ao mundo onde eles habitaram, outros espíritos, eles já se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto alguns espíritos culpados se mantêm nas trevas, os bem-aventurados gozam de resplandecente claridade do espetáculo sublime do infinito. Então, voltando aqui lá em nosso lar, a gente vê, né, aqueles que contemplam as belezas que a colônia oferece e aqueles que ainda estão presos lá no umbral, presos nas suas trevas interiores, nessa ambiência, nessa atmosfera que eles mesmos criaram para eles. Então, essas muitas moradas do meu pai tá dentro disso, né? Desse mundo que a nossa casa mental cria para a gente. Então, o estado atormentado de remorso, de pesar, que pesam para os espíritos renitentes no mal, que ainda precisam conviver com os sofrimentos morais que eles carregaram, e se a gente vê o contrário disso nos espíritos que já estão num progresso mais evoluído, espírito justo, que ganha o convívio daqueles que ele ama, que usufrui as delícias de uma felicidade indivisível, como a gente vê o exemplo da dona Laura lá em nosso lar, que tem uma habitação para ela, para a família, que convive com seus entes queridos, porque é um espírito que já tem um processo de evolução moral diferente, já fez uma conquista, né, no seu progresso. E há, nesse aspecto, o que o Espírito traz para a gente, refletindo a frase de Jesus, que há muitas moradas na casa do meu pai, é nesse aspecto onde existem essas muitas moradas, que, embora sejam moradas que não estão circunscritas em planetas, em colônias, e nem estejam localizadas, mas elas estão dentro do indivíduo. É o mundo que cada um cria para si, é essa atmosfera que, se a paixão que você conserva traz com você, e isso te atormenta, ou se aquela conquista que você teve do seu progresso moral, de ter caminhado na seara para o bem, cria um outro tipo de atmosfera. É esse mundo que Jesus, que essa reflexão que o Espírito traz para a gente, está falando, é desse mundo, dessa morada interior de cada um de nós. É o cenário que a gente constrói de acordo com as nossas ações. Então, nesse processo de erraticidade, também existe esse mundo habitado por nós, apenas por nós, né? No nosso interior, naquilo que a gente traz de conquista, mérito ou demérito das nossas ações. É sobre isso que esse trecho do Evangelho fala, sobre essas muitas moradas na casa de meu pai, na casa mental que a gente constrói para a gente. E fechando, meus amigos, como eu disse, é um item pequeno, eu trouxe um trechinho que está lá no livro Céu e o Inferno, onde Kardec diz que o espírito progride igualmente na erraticidade, adquirindo conhecimentos especiais que ele não poderia obter na Terra, porque ele ainda é um espírito livre, e modificando as suas ideias. Então, para a próxima segunda, que aí já é em 2022, né, que hoje é o último estudo do ano de 2021, fico muito feliz em estar trazendo o estudo para todos nós, né, que a gente está estudando junto, com certeza, é o capítulo 31, que vai falar sobre as percepções, as sensações e sofrimento dos espíritos. Muito obrigada a todos pela atenção, pela paciência, e espero que tenha sido produtivo para todos nós. Deixa eu terminar aqui o compartilhamento. Muito bem, Alessandra. Você foi muito feliz com todos os slides que você fez. E já tem perguntas que eu vi aqui aparecendo. A Anística está lá no chat. Vamos para a primeira pergunta? A primeira pergunta é do Carlinhos Antônio, né?
Partindo do pressuposto que Dr. Bezerra e Emmanuel estejam na erraticidade, eles continuam errantes e ou têm a necessidade de reencarnarem? Essa é a primeira, a outra eu faço depois. Bom, vamos dividir aqui a resposta em duas situações, porque a gente está falando de dois espíritos diferentes. Doutor Bezerra já tem uma condição mais, pelo que a gente conhece e sabe, né, através da literatura, uma condição de evolução, acredito eu, um pouco maior do que o nosso irmão Emmanuel, que é sabido que ele tem a necessidade de encarnar ainda na Terra e provavelmente está encarnado. Então, se ele não está encarnado, ele estava na condição de espírito errante. Já o doutor Bezerra, pelo que a gente tem de informação, já foi oferecido ir a um mundo mais evoluído que a Terra e, por vontade dele, ele permanece ligado aqui à Terra para nos auxiliar. Então, se foi oferecido ele um outro mundo para encarnar, ele também ainda está na condição de espírito errante, porque ainda precisa reencarnar. Então, todo espírito que precisa reencarnar, de acordo com o que a gente trouxe hoje, ele está na condição de espírito errante. Lembrando que condição de espírito errante não é condição de inferioridade, que apenas os espíritos elevados, superiores, vamos dizer assim, que a gente sabe da escala, os espíritos crísticos não estão na condição de errantes. Dando sequência, então, João, você quer... Só um pontinho para concluir. Só os espíritos puros não precisam reencarnar. Enquanto o espírito não chega à condição de espírito puro, ele, mesmo que seja num mundo muito adiantado, ele tem que passar pelo processo reencarnatório, que são diferentes daqui, não é com essa matéria grosseira como aqui, e eles vão reencarnar. Depois de se tornar espírito puro, ele está livre de reencarnações, mas ele pode encarnar, como foi o caso de Jesus, que encarnou na Terra. Então, os espíritos puros da primeira ordem não são errantes. Todos da segunda ordem, que não chegaram à perfeição, passam por essa condição de errante dentro da colocação que Allan Kardec deixou muito claro e que você, Alessandra, também ficou muito bem explicado. Ficou muito claro o que é ser um espírito errante no conceito da doutrina espírita. Então, vamos para por favor. a segunda questão do... Anilson, só um instantinho, por favor. Quando eu me referi, eu estou falando reencarnar no planeta Terra, não estou falando em outros planetas mais adiantados. Me refiro-me ao planeta Terra, só isso. Quando o doutor Bezerra de Menezes foi visitado pela emissária de Maria, ela disse que Maria mandou que ele escolhesse o planeta que ele quisesse. Tem até uma figura que o Viana de Carvalho narra para Divaldo, que teria mandado ele apontar o dedo para o infinito e para onde apontasse ele poderia ir. Então, se ele for para qualquer planeta, tiver que reencarnar, ele será errante. Ele é de altíssima evolução. Mas se ele for para um planeta do nosso sistema solar ou de fora do nosso sistema solar, se tiver que reencarnar, porque ele ainda não é um espírito puro, ele estará nessa condição de erraticidade. Segunda pergunta do Carlinhos. Os espíritos que vêm de Alcione, por exemplo, para ajudar o planeta Terra a evoluir, serão errantes? Bom, se eles reencarnarem, não são errantes, vão estar encarnados na Terra. Mas enquanto não estão, eles são errantes, mesmo sendo espíritos de uma elevação moral maior que a nossa. Mas estão na condição de errantes, sim. Perfeitamente.
Terceira pergunta. Os espíritos, e também é ainda do Carlinhos, os espíritos que vêm com missão a desenvolver no planeta que habitamos e foram satisfatórios nas suas jornadas, continuam na erraticidade ou precisam reencarnarem? Bom, se são espíritos, aqui ele está falando, espíritos que vêm com missão, ainda não chegaram na condição de espíritos puros, perfeitos, quando desencarnarem, vão ser espíritos errantes, porque ainda precisam de reencarnar. Qualquer espírito que ainda precisa evoluir e reencarnando, ele, quando está no seu estado de não reencarnado, ele é um espírito errante. Irari, os mundos transitórios somente são os mundos em formação? Podem haver mundos já formados serem transitórios? Com relação aos mundos transitórios, o que a gente trouxe hoje é que, como o nome diz, transitórios, em algum momento eles vão deixar essa condição, porque isso não é perpétuo. Assim como nós evoluímos, os mundos também evoluem. Assim como ele disse lá que a Terra já foi, no seu início, um mundo transitório. Então, ele diz aqui, podem haver mundos já formados serem transitórios. Se eles já estão na condição já ideal, já não são mais transitórios, como a Terra não é, né? Mais um mundo transitório. O mundo transitório, ele tem a característica da esterilidade, que não vai ser perpétua. Os que habitam não estão em condições de reencarnados em matéria. Esses são os mundos transitórios. E quando essas condições não são mais necessárias ou não existem, ele deixa de ser um mundo transitório. Carlinhos, para o espírito, todas as moradas são transitórias? Para os espíritos, todas as moradas são transitórias? De acordo com o que a gente trouxe, sim, ele vai habitar mundos transitórios, né? As colônias, os campos, vai estar em mundos que são mais estéreis, né? Onde ele não precisa do que a gente precisa quando está reencarnado. Agora, que ficou meio solta a pergunta, né? Para os espíritos, todas as moradas são transitórias? Sim, são mundos transitórios, sim. Por enquanto, não temos mais perguntas. E nem mãozinha levantada. Vamos analisar a palavra transitoriedade? Quem pode aí? Onde os espíritos ficam por um tempo. Não é definitivo. André Luiz cita um local no mundo espiritual vinculado ao nosso lar chamado casa transitória. A casa transitória é para isso. Eles vão lá no umbral, tiram os espíritos, trazem para a casa transitória, tratam do espírito. Quando ele está em condições, ele vai para certos lugares da própria cidade, nosso lar, ou então reencarnam. Quem se lembrar aí, não sei se é no livro Obreiros da Vida Eterna, que tem uma casa transitória, onde os espíritos ficam ali porque precisam de um São repouso. Os que chegam em condições de... Alguns estão adormecidos, ainda estão presos, né? Ficam deitados em camas. Refazimento. Né? Depois desse refazimento, depois de instruções, de orientações e direcionamentos, ele vai para onde tem que ir. O mundo transitório é onde o espírito fica um tempo para depois seguir adiante. Entendeu? Então, o transitório é de trânsito. Não pode ser outra coisa. É de passagem, né? Agora, o tempo que ele vai ficar nesse local, que é de acordo com a história. Não está na classificação dos mundos. A classificação espírita dos mundos são primitivo, expiações e provas, regeneração, que é intermediário, mundo ditoso e feliz e mundo celeste. Essa é a que é a nossa classificação doutrinariamente correta. As outras situações são situações em que o espírito fica um tempo
nós sabemos de espíritos que estão em certos planetas, que são planetas presídios, que são planetas onde os espíritos ficam e não podem sair, para uma reeducação e depois, então, poderem começar a reencarnar. Gente, a reencarnação, essa palavra reencarnação, ela é de uma grandeza, de uma amplitude extraordinária. É uma lei divina que faculta ao espírito estar temporariamente dominando a matéria para ganhar nesse processo evolutivo degraus mais rápido. Nós temos que estudar a questão da reencarnação com muito mais carinho, com muito mais atenção. Nós vamos reencarnar, estejamos aqui ou em qualquer lugar do universo, enquanto não nos tornarmos espíritos puros. Então, é algo que precisa ser estudado com muito mais carinho e assimilado com muito mais, digamos assim, amplitude. Se você está no mundo transitório, lá não tem reencarnação. Você se prepara para um mundo onde tem reencarnação. A Terra tem reencarnação. Nós sabemos que tem mais planetas no nosso sistema que tem reencarnação com um corpo muito mais sutil, muito mais purificado do que o nosso. Mas é reencarnação. Ajudei? Por enquanto, nós não temos perguntas. O dia que o estudo da reencarnação for mais valorizado, o planeta vai mudar. Existem religiões que aceitam a reencarnação, mas não fazem do processo reencarnatório o verdadeiro instrumento de crescimento espiritual. Os estudos foram feitos esses dias todos. A Alessandra falou de reencarnação hoje novamente. E nós vamos falar de reencarnação a vida inteira. Em todos os estudos, nós teremos esse assunto falado, estudado, explicado. Quanto mais nós entendermos, mais nós vamos valorizar. Não vamos mais desperdiçar o tempo aqui, porque é muito precioso e difícil de ser conquistado, principalmente com os recursos que nós já temos nos caminhos da doutrina espírita. A sua explicação. Não tem como ter dúvida, João. Oi? Não tem como ter dúvida. Eu quase eu cometo uma grande gafe, e quando ela começou a falar que todos os espíritos estariam em erraticidade das escalas, eu disse, mas a primeira ordem não. Mas fiquei quieto. Ela falou, mas vai ter uma surpresa no final. Aí me aliviou. Muito bem, Alessandra. Parabéns. Seu estudo foi muito bom, Ale. Há muito tempo que eu não dou 10, hein? Opa! A gente fica feliz com um estudo desse. Muito feliz mesmo. Ô, João. Oi? Ô, João. Oi. Eu considero a reencarnação um regalo divino que Deus concedeu à humanidade. Sim. Isso é fundamental para o espírito. Deus criou um sistema que nós evoluímos em 2 mundos, no físico e no Um dos espiritual. maiores presentes divinos que Deus concedeu à humanidade. Se não for depois de Jesus, né? Para mim, o primeiro foi Jesus, que ele enviou.
e a reencarnação, bendita seja a reencarnação. Vamos encerrar agradecendo a Jesus por esse momento de excelente aprendizado. Querido mestre, amigo, presente em nossas vidas, através do Evangelho, através da doutrina espírita, que nos facilita a caminhada em todos os ângulos, em todos os campos de pesquisa que nós quisermos adentrar. Que nós possamos seguir, Senhor, firmes, intimoratos, para a frente e para o alto, levando esse estudo com seriedade e disponibilizando-o para aqueles que quiserem aprender a doutrina dos Espíritos, através dos canais, através do YouTube. Que nós possamos encerrar agora nossa atividade com a certeza de que o aprendizado ficará conosco para sempre, enriquecendo-nos